Então, oficialmente, dando boa noite a todos, boa noite para todos aqueles que estão por aí. Temos um público aí, Ana Júlia, Ana Kirchner, Aninha, Débora, Fernando, Trisca, Luísa, Manuela, Mariane e Murilo. Sejam bem-vindos, então, beleza? Aí depois vocês só me confirmam se vocês conseguem acessar os slides para que a gente veja se precisa ajustar alguma coisa. Maravilha, maravilha, maravilha? Então tá bom, então vamos lá. Então, o que nós temos aqui de antemão para a gente poder aprofundar? Se vocês conseguiram assistir o nosso bate-papo de ontem, eu sempre coloco isso aqui e fica desconfigurado. Deixa eu ver se dá para a gente, se eu faço do outro jeito. Não, acho que está indo bem, está indo bem, está indo bem, está indo bem. Então, ontem no bate-papo eu fiz de uma introdução sobre o Locke, né? Expliquei, fiz uma retomada especificamente sobre o contratualismo e o modo como ele defende essa concepção do estado de natureza, a formação do estado civil, e hoje a gente entra para valer nessa dinâmica do livro, que é o livro base, para a gente discutir um pouco essa concepção do liberalismo do Locke, beleza? Vou falando aqui, se forem tendo dúvida, vão manifestando, vão partilhando aí, a gente vai conversando, beleza? Como eu falei para vocês, esse material que eu tenho, ele é de longa data, acho que foi de 2012, 2011, 2011 foi quando eu fiz essa disciplina, lá por uma especialização em filosofia da educação, ética, política e educação, e um dos temas que eu fiquei responsável por fazer a apresentação foi exatamente esse texto do John Locke. Desde lá tenho me deparado com o texto do Locke, agora relendo algumas partes, relendo alguns trechos, disponibilizei para vocês o nosso texto base, que é o texto de apresentação. Se deu para fazer leitura ontem para hoje, legal, acho que é mais ou menos por aí. Com esse texto, nós vamos fazer nossa primeira atividade. Só que ela vai ser uma atividade de comparação lá com o nosso autor da semana que vem. Então, eu vou pedir para vocês compararem Locke, o liberalismo do Locke, com o liberalismo do Stuart Mill e do Bentham, onde eles vão para uma ótica mais utilitarista, beleza? Então, é importante que vocês mantenham a leitura. Não sei se foi difícil ler, fazer a leitura. É um texto um tanto quanto extenso, né, umas 16 páginas, mas são letrinhas pequenininhas, ele demora algumas horinhas para poder fazer a leitura. Então, gastem um pouco de tempo, e é legal que tenha alguns aspectos sobre biografia, sobre os conflitos políticos que ele vivenciou, que ele participou, as discussões com Shaftesbury, e ao mesmo tempo a influência que ele teve na Revolução Gloriosa. É legal aquele texto de apresentação, porque ele dá um panorama geral bem bacana sobre isso. Então, só para a gente retomar, e na verdade esse slide já tinha falado para vocês, estava utilizando parte dele antes, só não estava formatado, né? Então, Locke, filho de burguês, passou por esse momento conturbado da famosa Revolução Gloriosa, que acontece lá na Inglaterra, revolução que estoura lá em 1668. Ele participa um pouco desse movimento, e esse movimento da Revolução Gloriosa acaba definindo os rumos da política e da forma de organização social da Inglaterra naquele período, e portanto, havia um rei católico, e como a tradição inglesa de ter sempre os monarcas protestantes, e essa briga entre religiosidade, entre protestantes e católicos, vai ser o estopim dessa Revolução Gloriosa. Claro que há uma série de outros elementos por trás, mas basicamente, né, o estopim, aquilo que movimenta essa revolução, é essa característica. E com isso, com essa revolução, eles diminuem o poder do monarca e engrandece a participação do parlamento. E isso dá um pouco de mostras, né, em relação a isso que vai ser o ideal liberal desses povos. Tem alguém brincando com a nossa canetinha aí. Tá fazendo uns risquinhos aí, né? Só porque tá liberado para vocês. Então, ele, além de filósofo, além de um pensador na área da filosofia, o John Locke vai também se formar médico, inclusive vai se tornar um médico particular aí do Cooper, da família do Ashley, e vai fazer uma participação importante. Isso vai despertar nele o desejo e voltar aos estudos e a pesquisa dele para a área das ciências naturais, da onde a gente vai ver que depois ele vai favorecer a publicação de algumas obras na área do empirismo, da filosofia do empirismo. Isso é legal por conta disso.
E ele participa, portanto, desse movimento de ascensão da burguesia. A gente falou isso um pouco ontem, apresentamos algumas ideias a nível geral do John Locke para poder pensar essa questão. Foi perseguido politicamente, portanto ele teve que se refugiar um pouco na Holanda, participação de publicação de jornais e periódicos, não apenas escreveu obras importantes como foi o primeiro tratado, o segundo tratado, mas análise do entendimento humano, um tratado sobre tolerância, várias obras que ele publica, mas além disso, nesse período que ele está lá exilado, refugiado na Holanda, ele vai ser escritor e o revisor de um periódico, e depois ele retorna à Inglaterra, e o problema na Inglaterra é o clima nessa época, e ele tinha uma saúde um tanto quanto frágil, vocês vão ver isso no texto, e isso dificulta um pouco a permanência dele, por isso que ele vai buscar outros ares. Lá na Holanda ele teve uma melhora na saúde, e quando ele volta ele tem um cargo importante, um cargo político, mas ele acaba o quê? Por conta de questões de saúde, acaba não conseguindo dar conta desse cargo. Mas ele vai ser conhecido nesse mundo ocidental como um grande filósofo, um grande político e um grande defensor dessa corrente do chamado liberalismo. Muito interessante essa relação que ele tem com o racionalismo em ciências naturais, embora Locke vá defender uma forma de conhecer, uma teoria do conhecimento baseada no empirismo, mas ele vai ser um grande estudioso do racionalismo. Não sei se chegaram a ter essas disciplinas introdutórias sobre como produzimos o conhecimento científico, né? Mas para dizer então que há uma relação de amor e ódio com o Sr. Descartes. E na relação com John Owen é que ele vai produzir a sua famosa carta, o tratado sobre a tolerância. Muito controverso, ele se enfia em algumas controvérsias teóricas na época, e ele vai produzir alguns textos nessa linha. Então, John Locke, ele é um cara que defende essa teoria do contratualismo, defende essa proposta do liberalismo, e é um grande conhecedor, um grande defensor dessa corrente chamada empirismo. Claro que estamos falando de teoria muito grande na história do pensamento ocidental, né? Mereceria uma análise um pouco mais detalhada de tudo isso, mas o nosso foco aqui é o liberalismo, então a gente vai deixar um tanto quanto de lado essas concepções. Apenas vou mencionar aqui, já que está no roteirinho dos slides, algumas ideias sobre essas obras publicadas, como falei para vocês, por conta das polêmicas que ele vai adentrar e mergulhar. Um dos escritos que ele começa a escrever antes mesmo na Revolução Gloriosa, antes mesmo dele ser um grande pensador famoso já nos círculos teóricos, né? Vai ser a Carta da Tolerância, mas essa carta vai ser publicada somente depois. E nessa carta ele vai fazer uma defesa da liberdade religiosa e vai já promover uma ruptura entre o Estado e a religião. Como eu falei, não nos interessa aqui essas outras obras nesse momento, mas fica sempre com indicação de leitura para que vocês saibam o que é que esse grande pensador, né, produziu, para vai que alguém está no gás, gostou muito do John Locke, quer estudar um pouco mais, professor, me passa indicações de livro. Estão aí, Carta sobre Tolerância é um deles. No livro que eu passei para vocês, o PDF que está lá na nossa pastinha do Google Drive, vocês vão observar que ele tem um resumo do primeiro tratado sobre o governo civil do John Locke. Então, é um livro que ele escreve e publica, mas do qual a gente acaba não tendo as versões completas, então tem ali alguns problemas em relação às primeiras edições desse livro, elas vão se perder, depois tem algumas refações. Então, mas o primeiro tratado sobre o governo civil é um marco, mas ele vai fazer um segundo tratado. Nesse primeiro tratado, ele vai combater o absolutismo patriarcal, que já é uma defesa, uma pauta, está na pauta dessa Revolução Gloriosa, desse movimento de tirar o poder do monarca, ou diminuir o poder do monarca, e transferir o poder na mão do parlamento. Então, já está nesse movimento, então eles querem acabar com esse absolutismo patriarcal. Ele vai combater o direito natural nesse primeiro momento e vai fazer uma abordagem sobre as origens do poder. Como eu falei, ele está dentro dessa corrente do contratualismo, então ele mais ou menos pensa essa passagem de como que esse poder vai ser trabalhado no surgimento do Estado moderno. Mas ele vai rever algumas dessas teorias
e não vai continuar com essas defesas, com esses combates, pelo menos não com todos eles, né? E no segundo tratado, ele vai defender, aí sim, é o tratado que nos lega, lega um marco teórico, e ele vai fazer uma defesa desse pacto social, dessa compreensão de como a gente pode viver em sociedade, e aí a noção do seu contratualismo, vai fazer uma defesa do liberalismo radical, e aí sim, esse famoso liberalismo clássico, e vai combater novamente o absolutismo monárquico, que era de praxe, que era comum na época, mas que, por conta dessa Revolução Gloriosa, vai acabar fazendo algumas reconfigurações. Beleza? Uma outra obra que é importante, mas como eu falei, a gente vai deixar de lado, então a gente vai se debruçar nessa aula aqui sobre o segundo tratado, é dali que a gente vai tirar essas ideias para fundamentar o liberalismo do John Locke, mas uma outra obra também extremamente importante, e se vocês observarem bem, é exatamente nesse período de reclusão na Holanda que vai ter o período mais produtivo intelectualmente do John Locke. E essa produção intelectual ele vai ser na década de 90, sobretudo nessa década de 90, onde ele começa a publicar alguns escritos que já tinham sido escrito anteriormente, mas que não tinha sido publicado. Ali ele faz algumas revisões e publica. Ele publica em 90 os tratados e publica também em 90 essa obra que é um marco na teoria do conhecimento moderno. John Locke vai ser um grande defensor da razão empírica, do empirismo, em contraposição ao Descartes e o racionalismo, e ele vai expor essas teses do empirismo nesse livro chamado Ensaio acerca do Entendimento Humano. No entanto, há também alguns livros, algumas obras, uma obra específica é o Pensamento sobre Educação, onde ele vai aplicar a teoria do empirismo no ensino, e aqui há algumas, eu acabei recortando porque não nos interessa de fato essa dinâmica de uma filosofia da educação do John Locke, mas há alguns preceitos muito bacanas e valeria a pena, se vocês quiserem, de fato, né, depois se aprofundar nessa relação que ele tem com a educação. Quando eu fiz a minha pós em filosofia da educação, a gente acabou conhecendo algumas ideias e para dizer o seguinte, né, que é preciso educar os indivíduos, é preciso educar as crianças, mas é preciso educá-las na vontade. Então ele vai fazer um uso dessa concepção do empirismo, né? Portanto, qual é a concepção, professor? Todos nós, quando nascemos, somos uma folha em branco, somos uma tábua rasa. Falei um pouco na aula de ontem sobre isso, né? Para ressaltar um pouco da contribuição desse autor. E ele vai dizer que essa educação, então, portanto, deve ser levada em consideração essa característica. Então, ele vai fazer algumas análises sobre a vontade e a educação, predominantemente das crianças do sexo masculino. Ele acaba deixando de lado e fala assim: os meninos amam a liberdade, também amam o poder, portanto, as crianças amam a propriedade, a possessão. Os pais devem satisfazer as necessidades naturais dos seus filhos, mas não deve satisfazer essas vontades. Então, assim, ele é diferente, ele vai propor algumas reflexões na área da educação para dizer, quando o menino diz, tenho fome, você tem que atender essa necessidade, porque é teu dever como pai. Mas agora, quando ele fala assim, quero carne, opa, quero carne já implica numa vontade. Ele quer canalizar essa necessidade num desejo, numa vontade específica. Então, você não deve dar carne para ele, mas você deve satisfazer os seus desejos, as suas necessidades físicas, biológicas. Então, perceber essas sutilezas e educar as crianças é para garantir essas necessidades, mas não garantir a satisfação das vontades. Então, para mostrar um pouquinho que há nesse livro sobre educação, várias ideias, vários insights, que a gente às vezes dá risada, porque há uma concepção tanto quanto distante da nossa concepção, mas ele tem uma contribuição bem significativa. Lá no segundo tratado, então, portanto, no primeiro capítulo, aqui eu começo a fazer uma explicação mais direta e reta sobre o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Vocês perceberam que eu estou falando pra caramba, né? Então vocês vão manifestando, se vocês estão me acompanhando, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão entendendo. É mais um panorama geral, resgatando algumas ideias que estavam tanto quanto bagunçadas nas aulas de ontem, mas agora organizadas e formatadas nos nossos slides. E aqui eu vou tocando o barco. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Mais ou menos? De boa? Não sei.
Se estiver de boa, eu toco o barco. Então, primeira ideia que eu quero... Maravilha, amor, maravilha. Isso aí, vamos dando um oizinho só de vez em quando. Você não tá falando as paredes aí, não vai que vocês ligaram aí só e fugiram. Não queremos ouvir essa merda aqui. Mas não, tranquilo então, maravilha. Valeu, Mariano, valeu. Primeira, então, ideia que vai ter lá no segundo tratado sobre o governo civil do John Locke é a contestação que ele faz em relação à herança do poder. Veja, estamos num contexto de absolutismo monárquico. E esse absolutismo monárquico vai transferir o poder por meio da herança. Então há uma hereditariedade, portanto há uma partilha desse poder, uma herança, uma transferência desse poder para o primogênito sempre. Ele vai então fazer uma contestação dessa herança, e a definição de poder político que ele apresenta logo no início do tratado, desse segundo tratado, é mais ou menos essa que eu quis colocar para vocês aqui. Direito de fazer. Então, qual é a definição de poder político? É o direito de fazer leis. Deixa eu fazer um rabisco aqui. É o direito de fazer leis com pena de morte e, consequentemente, todas as penalidades menores para regular e preservar a propriedade. Para que serve o poder político, então, nessa configuração do segundo tratado do governo civil? Serve para criar leis com pena de morte, se for o caso, e, consequentemente, todas as penalidades para regular e preservar a propriedade. Olha como a ideia de propriedade aparece logo de cara aqui. E de empregar a força da comunidade na execução de tais leis, na defesa da comunidade de dano exterior numa eventual guerra. E tudo isso tão só em prol do bem público. Essa é a grande proposta dele. Você pode criar leis com pena de morte, pode aplicar todas as penalidades possíveis para garantir e preservar, para regular e preservar a propriedade. E para que isso? Para que o bem público tenha uma segurança, para que o bem público tenha a sua satisfação e garantida. Ora, vou jogar algumas ideias, como falei, eu separei alguns trechos de texto para a gente poder pensar aqui. Então, essa é uma primeira concepção, a concepção do direito político. Criar leis para garantir a propriedade privada e garantir o bem público. Mas, para poder falar disso, ele vai, no segundo capítulo da obra, falar sobre a sua concepção de estado de natureza. Deixa eu ver o que a Mariana está falando aqui. Já que estava falando sobre educação, achei interessante também na aula de ontem, quando uma aluna falou sobre a suposta garantia da educação pelo Estado. Legal. Eu pensei na hora sobre a garantia de uma saúde de qualidade pelo Estado. Pois é, veja, é dever do Estado garantir a liberdade. Implicitamente, Mariana, implicitamente nós vamos ramificar esses direitos à educação, direito à saúde, direito a transporte, direito à segurança, os diversos direitos nessa ideia de liberdade. É como se o indivíduo não fosse livre se não pudesse ser educado. É como se o indivíduo não fosse livre se ele não tivesse acesso a remédio, a saúde, assim por diante. Mas veja, essa é uma concepção de liberdade um tanto quanto já adaptada no modelo republicano e no modelo atual. Então, bom que você percebeu lá o discurso e a análise, porque quando a gente fala quando a gente fala de uma ideia de um Estado mínimo, claro, dá margem para interpretação essa noção de Estado mínimo, que é o Estado mínimo. Eu brinquei na aula até para dizer, parece que garantir apenas isso, né, seja um Estado mínimo, mas pô, se garantisse só isso, já estava de bom tamanho, né? Isso, exato, é bem isso mesmo, Marina. Aqui a gente começa a ver algumas concepções de liberalismo lá na concepção clássica, e o pai do liberalismo clássico, que é o John Locke, né, em relação a essas novas formas de liberalismo. Inclusive, parênteses aqui para a nossa propaganda, né, propaganda eleitoral, não, propaganda do nosso evento, confirmadíssimo participação do professor Mauro Cardoso Simões no nosso bate-papo sobre liberalismo na semana que vem, terça-feira, nesse mesmo bate-horário, às 19 horas, só que a gente faz um bate-papo aberto a toda a comunidade acadêmica, né, para prestigiar também a fala dele, mas o objetivo é exatamente esse, viu, pessoal? Falar de
Que tipo de liberalismo é esse que nós podemos chamar de justo ou de injusto? Há várias concepções de liberalismo. Nós estamos aqui apresentando uma primeira definição, que é essa definição clássica do liberalismo. Mas nós vamos perceber que há uma série de modificações e uma série de entendimento diferente desse liberalismo. Mas o professor Mauro dispensa apresentações, vocês já participaram de eventos com ele, mas ele é apenas o maior, está se tornando o maior tradutor de um dos maiores liberais clássicos de todos os tempos, aí, que foi o John Stuart Mill. Ele tem aí pelo menos uns 4 livros que ele já publicou sobre o Stuart Mill, ou com traduções específicas do Stuart Mill. Então ele é um grande estudioso do liberalismo, e ele tem algumas interpretações um tanto quanto polêmicas, por isso que é legal, professor Mauro, que ele não é nada ortodoxo nas suas interpretações. E por isso que é legal oferecer esse evento a vocês, né? Que a gente está alinhado aqui, quando eu partilhei com ele, estava discutindo, ele falou, vamos fazer, bola para frente, e vai ser bem legal, espero que vocês possam prestigiar e curtir a palestra, né, com ele, para que ele possa, e aí sim, tirar esses pingos nos is, tá, Mariana? De qual tipo de liberalismo e como é que nós podemos entender essas diversas facetas do liberalismo. Por isso que, fecha aspas, termina a propaganda, e que bom que vocês assistiram a aula de ontem, mesmo gravada, para a gente poder fazer esse aprofundamento nesse momento aqui sobre o John Locke. Minha pretensão nem é tanto abordar outras formas. Se a gente conseguir na aula de hoje já compreender bem os fundamentos do John Locke, já estou faceiro e feliz. Quando ele vai defender a sua concepção do estado de natureza, ontem falei um pouquinho na aula, e aqui quero colocar o argumento, né, e o fundamento para isso, eu falava que ele pensa diferente do Hobbes e do Rousseau em relação ao modo como o homem está no seu estado de natureza. E aqui vem uma caracterização. Como é que funciona esse estado de natureza por John Locke? Primeiro, há um estágio, uma concepção de igualdade entre os homens. Todos os homens são iguais e detentores das mesmas capacidades. Ele coloca ainda essa característica própria do seu tempo, devendo obediência apenas a Deus. São livres desde que obedeçam a Deus. Lembrem-se que o Jean-Jacques Rousseau, não sei se eu cheguei a mencionar isso, ele vai dizer que há uma desigualdade no estado de natureza. Uma desigualdade física, uma desigualdade moral, uma desigualdade física, moral e espiritual. Então, os homens são desiguais no sentido físico, espiritual e moral. Mas essa desigualdade não é em si ruim para o Rousseau. Faz parte do estado da natureza e faz parte de um jeito de se portar. O que é o problema, de fato, para o Rousseau, são as desigualdades sociais. As desigualdades físicas vão ser mais alto, mais baixo, mais moreno, mais clarinho, olho escuro, olho claro. Essas diferenças naturais fazem parte e não é ruim em si. Mas para mostrar um primeiro contraponto, um primeiro contraste no modo como esses contratualistas, Rousseau, Hobbes e o Locke, pensam o homem no estado de natureza. Aqui o Hobbes pensa num estado de igualdade. Por isso, o valor da liberdade vai ser muito caro. A noção de castigo é apenas quando há dano ao trem. E aí eu brinquei ontem, né, que há uma relatividade dessa bondade natural, ou baldade natural do homem, porque se ele causa um dano ao trem, ele pode ser castigado por isso. O grupo pode acabar ferindo, então ele vai ter feito um mau uso disso daí no estado de natureza. Então há uma relatividade. Ele não coloca em termos do homem ser bom ou mal, mas ele coloca que o homem está em pé de igualdade. E, portanto, há uma noção de castigo no estado da natureza. E há, por conta disso, decorrente disso, um direito de reparação. O grupo, olha aí o Murilo colocando, a participação à liberdade é tão preciosa que deve ser racionada. Olha que legal, exatamente isso. Você não pode deixar o indivíduo livre completamente, porque senão ele pode cometer danos ao outrem. Portanto, e aí que está a grande sacada do Locke nessa configuração, para mostrar então que a vítima que sofre o dano tem, por direito particular, a ideia de procurar a reparação dos danos. E aí como é que você faz isso?
apropriando-se dos seus bens. E aí que ele vai dizer que é melhor viver em estado de natureza do que viver numa monarquia. Claro que está falando de uma monarquia absolutista, uma monarquia que, em tese, estaria corrompida. Claro que a corrupção também tem a ver com o aspecto religioso, né, do catolicismo e também do protestantismo, sobretudo porque ele participa desse movimento da Revolução Gloriosa, que quer acabar com essa monarquia absolutista cristã católica. E quer colocar, claro, defender que o parlamento, então, possa governar. E nessa concepção, todo homem possui o direito à propriedade. E aí eu brinquei ontem, né, e falei que essa primeira concepção de propriedade é o direito à própria vida, o direito ao próprio corpo. O corpo talvez seria a primeira forma de propriedade que o Locke vai pensar. Por isso que nós temos que defender o direito à vida. Estamos dentro dessa concepção. Sim, sim, sim. Não só. Os últimos escritos dele, Mariane, ele é voltado quase para ele se enfia em algumas controvérsias, né? Isso é legal, mas quase que todos os últimos escritos dele faz parte de uma configuração em relação a quem é esse Deus, ou como é que a igreja deve se portar. Ele vai fazer vários escritos, não, quando ele está no período de exílio na Holanda, ele vai ser o redator de um periódico lá, o redator e o escritor, vários trechos de textos, vários artigos que ele escreve, é para falar de Deus. Claro, estamos dentro de um contexto, e ele foi educado nesse contexto por uma formação extremamente puritana. Não sei se vocês entendem o termo puritano, mas é um movimento que ganhou a Inglaterra, nesse período do século XVI e XVII, ganhou um espaço muito grande na formação dessas gerações protestantes. O protestantismo anglicano, o anglicanismo, tinha na sua essência uma característica puritana. Havia um movimento do puritanismo. E o que é isso? O puritano é aquele que abdica de certas práticas na sociedade em função da pureza, né, religiosa. Então é um movimento que vai defender um pietismo, uma perspectiva religiosa. Se a obra do Locke é vista de uma maneira única ou existe uma visão do jovem Locke, velho Locke? Não é muito comum, Murilo, fazer um uso dessa classificação no John Locke. Até porque ele nunca deixa essas suas características marcantes. Professor, mas ele sofreu influência do movimento da Revolução Gloriosa e ajudou, com seus escritos, né, a influenciar, porque ele tinha um cargo político. Ou quando ele estava na sua relação meio conturbada com o conde de Shaftesbury, ele acaba, no momento, ganhando apreço e cargos, onde ele vai ser uma espécie de ministro da agricultura, não sei qual que é o cargo exatamente, mas uma espécie de ministro da agricultura do conde de Shaftesbury, e depois ele rompe com o conde e aí acaba brigando. Então não há uma classificação desse jeito aqui, tá? Não há uma classificação como há, por exemplo, o jovem Marx e o velho Marx. Não há, por exemplo, quando há no Nietzsche, né? O jovem Nietzsche, não é maduro e o Nietzsche está na maturidade. Não há, beleza? Mas há uma influência de Dark nessa pergunta. O jovem Marx sendo influenciado por velho Marx, o jovem Locke sendo influenciado pelo velho Locke. Não, mas eu entendi a tua pergunta e não é muito comum, tá, fazer essa classificação como a gente faz com Marx, como a gente faz com Nietzsche, como a gente faz com Platão, por exemplo, que vai estudar esses grandes autores. Não há, pelo menos não tenho visto essa classificação. Mas o que dá para a gente perceber que os escritos no tempo, então, primeiro, quando ele vai ficar exilado na Holanda, ele passa limpo todas as suas obras que ele já tinha escrito antes, mas acho que como era um trabalho, um cargo político que ele tinha muito exigente, demandava muito tempo, ele acabava não conseguindo sistematizar e publicar suas obras. Quando ele fica exilado, é o período mais produtivo dele. Então ele publica praticamente todas as suas obras nesse período. Inclusive a carta sobre tolerância, ele tinha escrito e compartilhado, muito provavelmente com algumas pessoas, antes de acontecer, foi em 1666, 1666, ele vai escrever essa carta de tolerância e diz que, né, nas crônicas e nas fontes históricas, que essas ideias serão citadas, né, pelos movimentos dos Whigs, que é aqueles que detêm o parlamento
dentro do parlamento, um cargo, né, o Partido Liberal dentro do parlamento britânico naquela época. Eles vão recitar, vão defender, vão citar a Carta da Tolerância, mas ela não está publicada. Ele só é publicado depois de 93. Isso para mostrar o seguinte, que ele escreve, ele está ali, né, na briga, no engajamento político, mas quando ele vai se refugiar, ele tem tempo, então, para passar limpo todas as suas obras, e aí ele começa a publicar. E junto disso, ele vai trabalhar num jornalzinho, fazendo artigos e sendo redator, e nessa brincadeira ele faz o quê? Daí ele começa a fazer artigos menores sobre vários temas. E um dos assuntos preferidos era assunto sobre religião, sobre Deus, sobre essas concepções mais moral religiosa. E, por incrível que pareça, esses grandes gênios da antiguidade, né, da modernidade, os gênios do período clássico, eles têm essa habilidade, essa versatilidade. Eu acho isso fantástico. Quem diria que um homem tão, né, estudioso numa área política possa se debruçar tanto sobre questões religiosas? E pois é, John Locke é assim, Blaise Pascal é assim, o David Hume é assim, o Spinoza é assim. Então são grandes filósofos, grandes teóricos, grandes pensadores, cientistas e que dedicam tempo para poder pensar em questões religiosas. Só que detalhe, e aqui é importante, viu, Mariana? Pensar nessa concepção religiosa do ponto de vista da vida privada é uma coisa. Querer enfiar a religião numa organização social e política são coisas diferentes. E ele vai defender nessa bronca aí com o Estado e Igreja a unificação, não, o rompimento dessas duas instâncias. Então, ele vai propor no seu tratado a divisão entre religião e Estado, beleza? O parlamento tem que ter autonomia, não deve ceder nessas questões políticas. Mas só para voltar e terminar essa segunda parte do tratado sobre o governo civil, quando ele define, então, que a propriedade, todo homem deve ter direito à propriedade, portanto, seu corpo é a primeira grande propriedade privada, então o Estado deve garantir não apenas a propriedade privada, mas também deve garantir o direito à vida. Deve ter o direito e o Estado, então, portanto, deve proteger. No capítulo 3, uma ideia que aparece muito forte aqui é que ele vai falar do estado de guerra. Veja, Hobbes defendia que o estado de natureza fosse um estado de guerra de todos contra todos, ok? Já o Locke vai pensar que o estado então esse estado de guerra é um estado de inimizade e destruição. E, portanto, o direito de declarar guerra àquele que já declarou estaria liberado. E quando você vai pensar a tentativa de dominação dos estados, é que vai levar, então, vai ser a causa dessas guerras. Nós estamos num momento histórico onde a Inglaterra está expandindo seus territórios. Nós tivemos já um movimento de colonização. Inglaterra está colonizando, né, a América do Norte, os Estados Unidos e parte do Canadá. Então tem uma influência muito grande aqui e é nesse quesito, nessa expansão, nessa tipo de dominação que nós vamos ver então um estado de guerra sendo instaurado. Não errou em nada, né? Não errou em nada, é verdade. Não tem problema. Mas a tentativa de dominação leva ao estado de guerra. É exatamente por conta disso. E nessa configuração desse estado de guerra, nós vamos perceber que há uma ideia de estado de natural, quando os homens desfrutam plenamente de seus direitos naturais. Quais direitos? O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade, enquanto no chamado estado de guerra, nós vamos ver a violação desses direitos naturais, quando esses direitos serão todos infringidos. Então, para mostrar exatamente como que o Locke está pensando essa configuração do estado de guerra. E que, portanto, como é que nós fazemos para poder defender o direito natural e extirpar esse estado? Temos que repensar essa essa tentativa de dominação. Outro ponto importante aqui nesse segundo tratado do governo civil do John Locke é sobre o tema da escravidão. Veja, ele é um liberal. Ele defende a liberdade como um direito, né, próprio de cada um. O Estado, mesmo sendo o Estado mínimo, deve garantir essa liberdade.
Mas, há algumas exceções às regras, a essa regra, né, sobretudo. A escravidão se dá quando o sujeito comete uma falta grave e perde seu direito à vida. Então, nesse caso, estaria liberado à escravidão. E assim, aquele que detém o direito sobre a vida do outro pode tomá-lo como seu escravo. Veja que, mesmo sendo um liberal, ele está como sendo um filho de seu tempo, né? Embora suas ideias estão muito além do seu tempo, ele não está fugindo completamente do tempo. E com isso ele quer dizer o seguinte, que há sim a possibilidade de escravidão em algumas situações, como prisioneiros de guerra, ou quando algum sujeito comete a falta grave, portanto ele perde seu direito à vida, e aí aquele que o seu bem infringido, né, o seu bem maculado, ele pode tomar esse indivíduo como escravo para poder reparar o seu dano. Muito louco, né? Exato. Por isso que essa relação, viu, Ana, essa relação do Estado liberal com a propriedade, ela é muito cara. E é isso que o Estado deve garantir, a propriedade privada. Claro, a gente vai entendendo a propriedade a partir dessas correntes do liberalismo de um jeito diferente. Como eu estou falando, o John Locke parte da ideia que o nosso próprio corpo é a primeira propriedade. Então, o Estado tem que garantir minha vida. Não só a minha propriedade, mas a minha vida. Mas se alguém atenta contra a minha propriedade, esse alguém perde o seu direito à vida e, portanto, pode ser escravizado. Deixa eu ver o que o Murilo está falando aqui. Será que há essa situação do liberalismo clássico, a separação da instituição religiosa com o Estado, tem alguma ligação com a questão dos impostos voltada à comunidade religiosa na Alemanha? Lá, quando tem alguma religião declarada, você simplesmente paga o imposto por isso. O Engels vai descer o cacete no conceito de propriedade privada depois de uns 20 anos aí, uns anos aí. Então, não sei se influenciado por essa concepção da Alemanha. E eu vou ter que falar, viu, Murilo, que a Alemanha está um tanto quanto atrasada nesses movimentos do liberalismo, né? A Alemanha ela vai se deixar de ser um feudo, né? Vai abandonar o seu movimento feudal muito tarde. Então, eu não sei se há uma influência da Alemanha em relação a isso, tá? Eu sei que o Marx, nos manuscritos econômicos, e o Engels vão escrever sobre isso e vão fazer uma crítica muito grande em relação a isso. Eu diria que é por conta dessa característica. Eu acho que é por conta, sabe do quê? Isso é um movimento que acontece lá no século XII. Eu brinquei ontem, falei para vocês lá do Robin Hood, né? Onde o Ricardo Coração do Leão morre e vem um novo rei, que é o João da Terra, João alguma coisa lá. Ele vai implicar nos impostos e essa prática de impor os impostos aos barões vão deixar os barões, né, ferrados da cara. Então é um movimento que lá na primeira tentativa de constituição do século XII, século XIII, 1200 e alguma coisa, que minha memória está falhando agora, mas lá em 1200 e pouco, quando foi o primeiro protótipo de uma primeira constituição, que é a trama que envolve lá o Robin Hood, aquele com o Russell Crowe, que é onde os barões estão reunidos em nome de uma constituição e pede para o rei assinar, o rei vai lá, assina, eles então se unem, fazem frente à França, derrotam a França, então quando é na hora do rei colocar em prática, ele rasga a Constituição. E essas ideias só vão ser retomadas na Revolução Gloriosa, para mostrar então que essa divisão mostra o seguinte, que o Estado precisa ter autonomia para legislar. O Estado não pode estar atrelado a isso. E é claro que nós temos uma questão de os impostos são muito pesados e os caras não querem isso. Por isso que o Estado não deve cobrar tanto imposto, porque não tem muita coisa para fazer, a não ser garantir o direito à vida e o direito à propriedade. Então, se o Estado ficar muito inchado demais, ele vai precisar esfoliar, né? Tipo, tirar os espólios e esfolar vivo, né? Para que as pessoas possam pagar imposto. Então, é uma relação conturbada em relação a isso. E a religiosidade está muito ligada, atrelada à questão da legislação, dos preceitos morais. Em dizer se a igreja dá pitaco no que o Estado deve legislar, ela infelizmente não vai dar conta de garantir a liberdade de todos. Claro que ainda essa liberdade não é um pluralismo religioso, não está envolvido numa pluralidade de perspectivas e de valores, está ligada a um movimento desses liberais de garantir, então, que eles possam comercializar do jeito que eles bem entenderem. O Estado não tem que ficar regulando.
e que eles possam legislar em relação aos valores morais da forma como eles quiserem, não necessariamente ligado e conectado com o preceito religioso. Por isso essa divisão, tá? Mas tem a ver com na Inglaterra, sobretudo nessa Revolução Gloriosa, tem a ver especificamente com catolicismo e protestantismo, porque o monarca tinha aderido ao cristianismo católico, então eles queriam tirar o poder desse catolicismo, porque a maioria era de origem protestante. Esses que estavam defendendo o parlamento, esses políticos, né, os que estavam na Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes, defendendo legislações e criação de leis diferentes daquela que o monarca estava querendo propor. Então, portanto, tira o poder do monarca, rompe então essa relação com a igreja e deixa o parlamento, que naquela época era predominantemente protestante, deixa ele legislar em paz. Então há uma briga em relação a isso. Não saberia dizer se tinha a ver especificamente com essa questão da Alemanha, e acho pouco provável que tenha. Mas pode ser que tenha algum artigo, uma fonte, se você encontrar, manda e a gente reavalia isso aí, beleza? Um outro ponto importante, muito importante, como vocês estão percebendo, é a noção de propriedade. E aqui, que é o meu último tópico dessa aula de hoje, como eu falei, nós temos aí vários capítulos. Eu vou postar os slides para vocês com esses trechos de texto para que vocês possam só passar o olhar assim e ver, pô, tem isso, tem isso, pô, tem isso, tá? Mas eu paro por aqui, esse é o último tópico, como que o Locke pensa nessa proposta do liberalismo a questão da propriedade. Então, primeiro, para ele, a terra é comum a todos. Professor, mas tem pessoas sem terra, então é dever do Estado garantir a propriedade. Perfeito? Então, cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa. Olha que legal. É legal essa ideia. E essa propriedade ninguém tem direito senão ele próprio. E cada indivíduo vai conhecer na propriedade do outro um limite para a sua ação, pelo que o Murilo estava falando ali um pouco acima, de mostrar exatamente que tem que impor certos limites. E o limite é a propriedade do outro, é o corpo do outro, é a ação do outro. A propriedade justifica-se pelo trabalho, e é o trabalho humano que privatiza todas as coisas. Então eu preciso ser livre para fazer uso da minha força de trabalho para que eu possa garantir o meu sustento, e não pode haver empecilhos e impeditivos isso, seja por parte do Estado, seja por parte de quem? Dos outros. Então o Estado deve garantir essa noção de propriedade. E o Locke acredita que a propriedade existe em abundância, e de fato naquela época existia mesmo, né? O que significa que todos têm o direito à propriedade, e ela deve chegar a todos. Eu vou te falar que numa realidade brasileira, nós também teríamos terra para todos. Nós também teríamos propriedade para todos. E eu vou te falar que nós teríamos grana para fazer uma boa gestão e não deixar literalmente ninguém sem ter uma propriedade. E diria até com vida digna, mas há uma relação de poder diferente. E acho que eles rasgaram essa parte da nossa Constituição. Por isso que o indivíduo mais forte é capaz de possuir mais, isso porque tem maior capacidade de trabalho. Olha a relação econômica com o liberalismo aqui. E o trabalho vai então dignificar o homem, e o trabalho tira do estado natural aqueles bens que eram comuns e passam a pertencer àqueles que se dedicaram ao seu próprio trabalho. E aqui você vai dizer, se eu trabalho mais, eu consigo acumular mais riqueza. E, portanto, consigo fazer com que as coisas que eram comuns a todos agora se tornem exclusivamente minha. Noção de propriedade privada aqui. E para poder entender isso melhor, acontece que com o passar do tempo, a população aumenta, os alimentos naturais se tornam escassos, e isso obriga os homens a trabalharem na terra, trabalharem para garantir esse sustento. E pelo trabalho que nós vamos ver a diferença de valor em tudo que existe. Por meio do trabalho é que eu vou comprar a propriedade, vou comprar os meios para a manutenção da minha propriedade, que é o meu próprio corpo. E na origem da propriedade privada acontece... Então, a origem da propriedade privada acontece no estado de natureza. E, portanto, quando a gente passa a trabalhar nessas relações de trabalho, é que nós vamos ver isso materializado. Vou mandar o link, deixa eu ver aqui.
A origem da família da propriedade privada do Estado, Friedrich Engels. Acho que eu já li esse texto em algum lugar na vida. Depois eu vejo com calma, tá bom, Murilo? A gente já define essa questão aí, beleza? Beleza? Maravilha, maravilha. Ó, veja que esses escritos, né, se for pelo menos na ordem cronológica, né, ele está bem além, mas vamos ver de onde que o Engels e o Marx tiram essas ideias. Depois a gente olha com calma, com carinho, e essas ideias é bem legal da gente poder aprofundar depois, beleza? E para finalizar, então, a origem da propriedade privada acontece no estado da natureza, e o surgimento da moeda vai facilitar ou vai agilizar esse processo no qual a gente consegue garantir os meios de subsistência. Portanto, o surgimento da moeda vai promover, então, uma necessidade de acúmulo de bens não perecíveis e faz com que, ao trabalhar, ao me apropriar daquilo que era comum, agora passa a ser exclusivo meu, e eu posso agora comercializar isso, posso trocar por moedas e posso acumular essas moedas. E, portanto, aí eu consigo fazer com que os meus sustentos, os meios de subsistência possam ser garantidos. Fico por aqui nesse momento para definir com a ideia da propriedade. Apresentei alguns tópicos desses primeiros capítulos. O legal e o bacana seria que todo mundo pudesse ler a obra na íntegra, né? A gente não vai cobrar isso de vocês. Olha, veja que tem 42 slides, vou parar aqui no 20, na metade. Aí depois tem sobre o pátrio poder, tem a noção de sociedade político-civil, depois ele vai falar sobre o começo das sociedades políticas, ou seja, são vários tópicos que ele vai tratar no segundo tratado do governo civil e como que isso deve funcionar. Fica como dica para vocês passearem pelos slides e mais ou menos deram um panorama geral e, se tiver interesse, que façam a leitura, o aprofundamento dessas questões do liberalismo de John Locke. Por hora, o que cabe a nós, então, para finalizar aqui, é a ideia de que o John Locke pretende, com a sua obra, segundo o Tratado sobre o Governo Civil, fazer uma defesa dessa ideia de liberdade e da ideia de propriedade. Entendendo uma propriedade de um jeito muito específico, né? Que sim, que tem a ver com a apropriação daquilo que era um bem comum, que agora passa a ser exclusivo meu, por meio do quê? Por meio do meu próprio trabalho, por meio do quê? Porque por meio do meu próprio, do uso da minha própria propriedade, que é o meu próprio corpo, que sou eu mesmo. E o Estado, então, portanto, deve garantir essas duas coisas: liberdade e o direito à propriedade. Mais ou menos? Dúvidas? Perguntas? Muito legal quando vocês participam assim, vão jogando algumas ideias, a gente vai aprofundando e vai direcionando o nosso discurso para isso. Por hora, da minha parte, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Poderíamos falar um pouquinho mais. Foi muito bom rever esse material, esse texto. Não li na íntegra recentemente, porque faltou um pouco de tempo, mas foi bem legal preparar esse discurso para que eu pudesse relembrar os meus tempos de estudante lá na minha especialização e lembrar. É legal porque eu fiz esse trabalho com uma professora de filosofia do Estado, né? A gente virou amigo depois, e altos churrasco na casa dela, junto com o marido dela, o professor Marcelo, o professor de física, né? E a professora Josiane. E a gente fez a apresentação, discutimos, foi bem legal, todo o trabalho, preparação, a divisão das partes. E aqui está, talvez, o resultado, e eu apresentando um pouquinho as pinceladas do que seria esse liberalismo do John Locke. Perguntas, dúvidas, ideias, mais ou menos? Só. O que apitou aqui? Chegou o texto. Uhum. Muito bem. Tranquilo, então. Maravilha, maravilha. Era mais ou menos isso, então. Valeu. Sem perguntas, bem. Diga, Mariane. Perguntas. Tá suave na nave. Enfim, mais ou menos esse. Vocês já estão acostumados com o jeito de Djalma de ser aqui, né? A gente faz uns panoramas gerais, aprofunda um pouquinho, a gente vai até onde a gente aguenta, né? E depois a gente passa para o próximo tópico. O que a gente vai fazer na próxima semana, segunda-feira? Na segunda-feira eu pretendo fazer aula
nessa transição do liberalismo do John Locke, já pensando no liberalismo. Não vou chegar a falar de Adam Smith, David Ricardo, que são dois grandes economistas, mas acho que vocês vão estudar depois em economia mesmo. Se não estão estudando, se não estudaram, vão estudar em algum outro momento da economia. Mas eu vou fazer a transição para poder pensar como que essa concepção do liberalismo passa de uma noção apenas de defesa da liberdade e da propriedade, mas agora com a maximização da felicidade. Olha como há uma mudança drástica na compreensão desse ideal liberal. Então a gente vai ver como é que funciona essa mudança, tá? Mariana perguntando que na aula de ontem você tinha passado uns artigos, teria como passar aqui? Sim. Então, os artigos que eu passei, depois eu pego e coloco também no AVA ali, tá, Mariane? Eu estou colocando todos os textos que nós estamos trabalhando ali, tá? Naquela pastinha lá, terceiro bimestre, textos e slides, liberalismo nas RIs. Eu vou ver se eu organizo todas as indicações ali. Acho que eu acabei mencionando alguns, foi só no link na descrição, né? Depois eu pego o link e jogo ali também, tá bom? Manuela, nesse momento aqui, nós só estamos pedindo que vocês façam a leitura, tá? Esse é o único trabalho de vocês, ler. Veja, acabei de falar para vocês que vai ter uma transição e uma compreensão diferente, de uma nova forma de pensar o liberalismo, não mais agora preocupado com a propriedade e com a liberdade, mas agora também preocupado com a felicidade. Isso é um ganho gigantesco aqui de compreensão do que é esse liberalismo. E depois que a gente passar por esses dois autores, que é o Bentham e o John Stuart Mill, segunda-feira e terça-feira que vem, aí sim eu vou propor uma atividade para vocês, onde vocês vão ter que fazer essa comparação e apresentar isso aqui. Eu vou jogar assim, essa primeira atividade, eu vou falar assim, pode ser em duplas, em trios, mas pode ser individualmente. Ela não vai ter assim, um trabalho em grupo, onde vão ter que apresentar um texto, não vai ter nada disso. Vai ser assim, olha, agora que vocês viram tudo isso e leram tudo que a gente propôs, então agora vai ter um enunciado, vocês vão ter que construir uma ideia. Como é que funciona as diferenças e as semelhanças do liberalismo de um e de outro. Mais ou menos isso. E eu vou propor que vocês façam em duplas, em trios ou individualmente, beleza? Se quiser já ir se organizando em grupos, em pequenos grupos, já vão se acercando aí dos grupinhos, beleza? Isso, calma, Mariane. Depois. Ah, tá. Faltou a parte do liberalismo republicano do livro, Introdução às RIs. Tá, esse daí, eu fui digitalizar ele completamente. Minha máquina deu pane aqui, eu tive que ir cortando, eu fui cortando até as partes. Como a parte do liberalismo republicano a gente vai ver lá depois com Kant, então, fora semana que vem, na outra semana, então eu ganhei um fôlego aí. E na verdade, no fundo, estou esperando chegar o livro do Murilo, que daí o Murilo falou que vai me ajudar. Ele vai fazer a digitalização do capítulo inteiro para nós, ou pelo menos da parte que cabe, né? Já que eu fiz até o liberalismo republicano, falta mais umas 4, 5 páginas para terminar o capítulo, daí ele fica como complemento para vocês, beleza? Então fica tranquilo, Mariana, que eu vou chegar para vocês. Murilo, aceito a sua ajuda, tá? Mas se não chegar até lá, eu mesmo digitalizo a segunda parte aqui, daí coloco liberalismo nas RIs, parte 1, né, até o liberalismo republicano, e liberalismo nas RIs do Solis Jackson, parte 2, a partir do liberalismo republicano. Beleza? E assim a gente vai se ajustando aqui. Tranquilo? Isso aí, dúvidas? Manda que agora é a hora. Maravilha, maravilha? Isso aí, então tá bom. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente fica por aqui. Maravilha, Murilo. Não vai te ferrar e vai fazer, vai entregar certinho, bonitinho. Comprou pela estante virtual. Na estante virtual não falha. Os caras ficam morrendo de medo de ter uma avaliação ruim lá e queimar a cara na rede. Então os caras mantêm certinho as entregas. Às vezes demora um pouquinho mais, né? Mas vai dar tudo certo sim. E agradeço a ajuda, beleza? Pessoal, então, valeu.